Senhor, nosso Deus, nosso Pai, temos grandes motivos para agradecer a Ti por muitas coisas que estão acontecendo hoje na Tua igreja. Nós agradecemos pelo grande dia da esperança, agradecemos por todo o trabalho que o Senhor tem comissionado a nós, e aqui estamos para entregar nossa vida nas Tuas mãos, para que esse dia seja realmente um dia de grande esperança e que possamos fazer o melhor de nós em prol da Tua casa. Nós agradecemos por esse momento onde aqui nos encontramos na qualidade de Teus filhos para louvar e adorar o nome de Deus. Abençoa, Senhor, e aceita esse culto de adoração, para que tudo que seja feito aqui seja feito somente para honrar e glorificar o Teu santo nome. Abençoa de forma muito especial o Teu servo, pastor Elias Brenha, hoje e sempre. É o que pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, Pai Santo, Pai Glorioso que habita nos altos céus, te agradecemos por mais um dia de vida, te agradecemos por mais um sábado, e te agradecemos, Pai, porque hoje, ao nos colocarmos de joelhos, sentimos que estamos mais perto do céu. Te agradecemos porque temos a certeza de que o Senhor vem e não demora. Te agradecemos pela direção que o Senhor tem dado a esta igreja e pelos projetos que podemos realizar por Ti, Pai, trabalhando por ela. Pedimos uma bênção especial sobre esse dia, que a grande esperança, a volta de Cristo Jesus, possa ser levada, Pai, às pessoas que ainda não Te conhecem, que ainda não têm essa esperança. Abençoe este culto, Pai, abençoe essa adoração, abençoe cada adorador aqui presente, em especial abençoe mais uma vez, Pai, o Teu servo, o pastor Elias Brenha, que mais uma vez ele possa ser usado por Ti, e ele possa, Pai, ser um instrumento para nos aproximarmos, Pai, mais desse Deus tão maravilhoso que o Senhor é. Senhor, muito obrigado, porque temos a certeza de que hoje podemos contar menos um dia para a volta de Cristo Jesus. Fica conosco, Pai, nos dê mais uma vez a sua presença. Pedimos e fazemos pelo poderoso nome de Jesus. Amém, Senhor.
mesmo entre guerras, na fome e miséria e dor, ainda existe fé num Deus redentor. A grande esperança é a nossa confiança num Deus de justiça e paz, num Deus de amor. A grande esperança é ver sua face resplandecer quando Ele do céu descer pra nos resgatar. A grande esperança é ver Jesus voltar. O dia está perto e a lágrima cessará, a calma do amor do Pai enfim reinará. É nossa missão dizer, a luz dessa fé viver, e o mundo vai conhecer o Deus Salvador. A grande esperança é a nossa confiança num Deus de justiça e paz, num Deus de amor. A grande esperança é ver sua face resplandecer quando Ele do céu descer pra nos resgatar. A grande esperança é ver Jesus voltar. Ele vem, Senhor Jesus. Ele vem. A grande esperança é a nossa confiança num Deus de justiça e paz, num Deus de amor. A grande esperança é ver sua face resplandecer quando Ele do céu descer pra nos resgatar. A grande esperança é ver Jesus voltar. A grande esperança é ver Jesus voltar. A grande esperança é ver sua face resplandecer quando Ele do céu descer pra nos resgatar. A grande esperança é ver Jesus voltar. O dia está perto e a lágrima cessará, a calma do amor do Pai enfim reinará. É nossa missão dizer, a luz dessa fé viver, e o mundo vai conhecer o Deus Salvador. A grande esperança é a nossa confiança num Deus de justiça e paz, num Deus de amor.
grande esperança é a nossa confiança num Deus de justiça e paz, num Deus de amor. A grande esperança é ver sua face resplandecer quando Ele do céu descer pra nos resgatar. A grande esperança é ver Jesus voltar. A grande esperança é ver Jesus voltar. Bom sábado, igreja. É muito importante esse dia. É o dia em que nós, como igreja, nos unimos em torno de um grande ideal, não é? Aquele vídeo, quer dizer, os dois, essa música que a gente ouviu já é uma música extremamente inspiradora, uma música que realmente toca o nosso coração. E essa música fala, acima de tudo, da nossa grande esperança. E aquele movimento, eu fiquei imaginando assim, a Igreja da Alvorada, né? Uma pequena porção de uma igreja mundial que se une nesse dia para levar ao povo a grande esperança. É algo extraordinário. Hoje de manhã eu estava pensando nisso, eu acordei bem mais cedo do que o normal, né? O irmão Nelson disse que acordou às 3h30. Eu acordei às 3:50. E eu queria ter acordado às 4h30, né? Eu falei, vou acordar às 4h30, antecipar 1 hora aí para o preparo e tudo mais. E acordei sozinho, não sei se ansiedade, alguma coisa. Mas acordei, eram 3:50, ou seja, 3h50 eu acordei. E eu comecei a ler algumas questões. Esse livro para mim foi muito interessante, eu já li várias vezes e essa semana eu reli com um pouco mais de cuidado. E em diferentes lugares onde eu parei essa semana, eu abri o livro A Grande Esperança para ler. E foi curioso porque acho que foi quinta-feira à noite, eu estava lá próximo da Paulista, esperando a Casey sair de uma atividade dela, e eu sentei num banco de um táxi, ali onde param os táxis, na rua Itapeva, e eu comecei a ler o meu livro, e sentaram alguns taxistas ali, e eles estavam olhando para o meu livro. Eu percebi que eu provoquei neles assim uma reação, porque eu estava sentado num lugar onde não é comum alguém que não vai embarcar num táxi sentar, mas eu fiz questão de sentar ali. E eu comecei a conversar longamente com alguns taxistas ali, e a gente descobre que essas pessoas têm carências impressionantes. E um deles me disse, pastor, eu vou ler esse livro sim. E a gente descobre que ele tem um amigo adventista, que ele tem não sei mais quem adventista. E ontem, voltando naquele posto que eu lavo o carro ali, um frentista que eu não tinha conversado ainda, ele me perguntou assim, deixa eu te perguntar uma coisa, você é crente? Eu disse, eu sou pastor da igreja adventista. Quando eu disse para ele, eu sou pastor da igreja adventista, ele falou assim, foi Deus que te mandou aqui. Eu falei, mas por quê? Aí ele falou assim, há muito tempo eu estava atrás de alguém da igreja adventista, porque eu preciso de um DVD, é de um pastor moreninho assim, eu já entendi que é o Luiz Gonçalves. E aí a gente começou a conversar e eu disse, eu vou trazer para você esse DVD. E assumi com ele um compromisso, né, antes de me mudar e tudo mais, de levar ali esse DVD para ele. E alguém me contou
O meu sermão vai ser bem curto hoje, fiquem tranquilos, porque 9h15 começa o segundo. Mas é interessante que eu não sei quem me contou uma história essa semana. E eu até falei assim: por que você não fotografou? Diz que ele estava passando pela rua. Deve ser o pessoal da Associação Paulista Sul, porque que fez esse trabalho, não é? Porque diz que tinha um bêbado deitado na rua, na calçada, e do lado da cabeça dele um livro, A Grande Esperança. Aí eu não sei se viram o bêbado deitado e colocaram ali o livro, para a hora que ele acordar com uma nova esperança, ou se ele pegou o livro, bêbado mesmo, caiu ali, e a hora que ele acordar um pouco mais sólido, ele vai conseguir então ter um livro nas mãos, né? Mas eu fiquei pensando, né? Nós somos parte apenas de um todo. 170 milhões de livros estarão sendo entregues hoje ao redor do mundo, amém? Você não precisa dizer nada, se você não tiver coragem de dizer alguma coisa. Você só precisa, se alguém lhe perguntar, dizer o seguinte: olha, hoje é o Dia Mundial da Paz e da Esperança, e o livro que você está recebendo é apenas um dos 170 milhões de livros que estarão sendo distribuídos ao redor do mundo. É fácil ou não é? Queridos, movimentos como esses, nós vamos ver acontecer de maneira muito mais intensa até a volta de Cristo. E quantos, até esses motoqueiros que a gente repudia, não é? Fiquei feliz, não é? A sacolinha na mão dos motoqueiros e vai, que coisa impressionante. As mãozinhas de dentro do ônibus pegando um livro. Vocês conseguem entender o trabalho que o Espírito Santo não tem para fazer no coração e na vida dessas pessoas? Milhares desses livros não serão lidos agora, mas serão muito bem guardados. E no momento certo, o Espírito Santo vai fazer com que essas pessoas sejam levadas a esse precioso manancial de bênçãos e salvação. Queridos, próximo sábado, que será o dia 31, ainda estaremos aqui, será a nossa despedida oficial, não é, da igreja, mas já estamos nesse processo um pouco difícil de busca de local, de mudança de associação. Então a gente tem estado um pouquinho ausente em função disso, mas ontem à noite o pastor Luiz já esteve reunido com os anciãos e já trabalhou com eles um pouquinho em relação ao pastor que virá, e no momento certo a igreja estará sendo comunicada, e com certeza Deus continuará à frente da nossa querida igreja da Alvorada, não é? Vamos nos ater aqui nesses próximos 15 minutos a uma reflexão muito importante, que eu quero que você saia daqui hoje com ela no coração. Alguns sábados atrás, eu não me lembro qual, eu falei para vocês sobre um escritor americano que promoveu um grande ministério de reavivamento nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha. O nome desse homem, Leonardo Ravenhill. Ele já morreu recentemente, no final do século passado, né, que não está tão distante, 1994. Mas esse homem foi um grande pregador de multidões e de busca pelo reavivamento. E um dos seus livros mais espetaculares, e eu recomendo que você leia, e se você não quiser comprar, baixe pela internet, ele está à disposição. O título desse livro é Por que tarda o pleno reavivamento?
é uma pergunta. E a tônica desse livro é a oração. Ele foca demasiadamente a questão da oração como ponto de mudança, como ponto de reavivamento e de busca pelo derramamento do Espírito Santo. E algumas citações que são dele e outras que não são dele estão inseridas nesse livro. Me permitam ler aqui talvez umas 2 ou 3 citações que me impressionaram de maneira muito forte. Uma é a seguinte: é bem possível que Satanás não tema grande parte das pregações de hoje, mas a experiência do passado leva-o a arregimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Olha que profundidade. É possível que Satanás não tema uma grande parte das pregações de hoje, mas a experiência passada leva-o a arregimentar todo o seu exército infernal para lutar contra o crente que ora. Ele diz numa outra citação: quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. É um trocadilho de palavras, mas com uma profundidade impressionante. Quem se entrega ao pecado para de orar, mas aquele que ora para de pecar. E uma outra citação impressionante é a seguinte, não é dele: a pior maldição que um povo pode sofrer é ter uma religião movida à base de mera emoção e sensacionalismo. A ausência de realidade espiritual já é trágica, mas o aumento da falsa espiritualidade é pecado mortal. E há um capítulo nesse livro que tem um título muito curioso. E o título é o seguinte: precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. Quando eu li esse capítulo, eu, claro que chamei a realidade para a minha vida, mas ao mesmo tempo, eu voltei os meus olhos para a minha igreja. Precisamos de unção nos púlpitos e ação nos bancos. E ele diz assim: para se ter uma vida vitoriosa, 2 elementos são indispensáveis: visão e oração. Eu queria, queridos, abrir a Bíblia agora para vocês, baseado em um momento muito especial do profeta Isaías, do chamado do profeta Isaías. Eu gostaria de mostrar para vocês a importância desta visão e desta oração. Sempre me preocupou uma coisa. Eu estou aqui há 6 anos e 3 meses, mas posso dizer de coração a minha igreja, da qual será a minha igreja eternamente. Procurei, na medida das minhas possibilidades, nunca ser omisso em minhas mensagens. E sempre procurei, de maneira assim muito sincera, colocar o meu coração naquilo que dizia a minha igreja e tentar viver de maneira prática aquilo que pregava. Não sei se consegui ser exatamente tudo aquilo que a igreja esperava ou imaginava, mas esta visão de que
é necessário a unção no púlpito e a ação nos bancos, sempre foi algo que me desafiou como pastor. E eu gostaria demais que você pensasse nisso, porque há um pensamento que a minha mente nunca se esquece, é de George Dickens. Ele diz assim: ter visão sem missão torna-nos visionários. Ter missão sem visão leva-nos a trabalhar demais. Mas ter visão e missão faz de nós missionários. Alguns têm muita visão, mas não têm missão. Outros têm muita missão, mas não têm visão. O desafio de Deus para nós, como igreja, como líderes, é que tenhamos visão e que tenhamos missão. E que a nossa visão nos motive a usarmos os nossos sonhos na missão que Deus nos confiou. Hoje é um grande dia. Mas todos os dias deveria ser para o cristão o dia da grande esperança. Todos os dias deveria ser para nós, adventistas do sétimo dia, que acreditamos na volta de Jesus, que acreditamos que Jesus está voltando, todos os dias deveria ser para nós o dia da grande esperança. Louvado seja Deus, porque a igreja abre as suas portas e abre as suas mãos, abre os seus cofres para que o mundo conheça um pouco mais. Mas, queridos, este é apenas um movimento. Eu posso desencadear milhares de movimentos a partir da ação poderosa do Espírito Santo na minha vida. É por isso, queridos, que eu preciso ter visão e preciso ter ação. Isaías capítulo 6 nos dá a visão que precisamos ter em 3 dimensões. E, queridos, se tudo aquilo que lhes falei ao longo destes longos anos, você se esqueceu de tudo, eu gostaria que você não se esquecesse disso que eu vou te dizer em poucas palavras. Qual é a vontade de Deus? Qual é a visão que Ele quer que nós tenhamos nessa busca plena pelo avivamento e pela reforma? Quando Isaías recebeu o seu chamado, preste atenção dos versos 1 a 4 do capítulo 6. O que Isaías precisou ter? Qual a primeira visão que ele precisou ter? Diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas e suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se movem, a voz do que clama, e a casa se encheu de fumaça. Queridos, Isaías, antes de aceitar o chamado, ele precisou ter uma visão completa de Deus. E o que eu quero te dizer nesta manhã é o seguinte: se talvez você não está sendo aquilo que você poderia ser, ou talvez que gostaria de ser, ou talvez que Deus espera que você fosse, é talvez porque a sua visão de Deus esteja distorcida. Enquanto você não tiver uma visão completa da santidade de Deus,
Isaías teve que olhar para cima. Esse é o primeiro foco da visão. Olhar para cima, para que a gente enxergue e tenha uma visão plena da santidade de Deus. E a gente consiga enxergar quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele é capaz. E queridos, a visão que eu tenho de Deus sempre será proporcional à comunhão com Ele que eu tenho todos os dias. Quanto mais comunhão com Ele, mais visão a respeito dEle. Este é o primeiro de todos os aspectos da nossa vida. Visão de Deus. Quem é Deus para você? Mas agora Deus dá a Isaías a visão a respeito dele mesmo. E quando Isaías tem uma visão completa a respeito de Deus, olha o que diz o verso 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Note o que a visão de Deus provoca a respeito da visão que eu tenho de mim mesmo. Sabe por que alguns são arrogantes, ingratos? Sabe por que alguns vivem um cristianismo alienado da fonte do cristianismo? Vivem uma religiosidade fria, indiferente, apática. Sabem por quê? Porque enquanto eles não tiverem a visão da santidade de Deus, como Isaías teve, eles jamais conseguirão ter uma visão a respeito deles mesmos. Então a gente não pode cobrar muito de algumas pessoas, porque existe algo que está faltando na vida dessa pessoa, que é uma visão a respeito de Deus. Porque quando eu tenho uma visão completa e repleta a respeito de Deus, queridos, a visão que eu tenho a respeito de mim mesmo passa a mudar. Isaías mudou diante da santidade de Deus. O que ele disse? Ai de mim, estou perdido. Essa é a visão que eu tenho que ter para dentro de mim mesmo. Ellen White diz neste livro A Grande Esperança, página 55, o seguinte: a ignorância não é desculpa para o erro ou o pecado, quando há oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Então entenda isso, queridos. Qual é a primeira fonte do reavivamento? É eu buscar através da comunhão ter uma visão maior a respeito de Deus. Eu não estou falando de conhecimento teórico, porque tem muita gente que nem crê naquilo que acreditamos e sabe muito mais daquilo que deveríamos saber. Eu estou falando, queridos, dessa visão espiritual de Deus. E quando eu tenho essa visão espiritual da santidade de Deus, a minha santidade também muda. A visão a respeito de mim mesmo também muda. E quando eu tenho uma visão perfeita a respeito de Deus, e passo a ter uma visão perfeita a respeito de mim mesmo, de que eu sou pecador, de que eu sou indigno, de que longe de Deus eu não posso alcançar nada, de que sem Deus eu não tenho nada. Quando eu passo a ter essa visão a respeito de mim mesmo, eu lanço fora o orgulho, a jactância, qualquer coisa que me faça sentir que eu sou alguém, ou que posso alguma coisa. Eu não posso nada, eu não tenho nada. E aí, queridos, eu passo a ter uma visão correta do mundo. Olha como essas coisas acontecem. Visão de Deus, visão de mim mesmo, e aí eu posso ter uma visão correta do mundo. E o verso 8
me diz exatamente isto. Isaías diz: depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías estava tão absorvido pela visão de Deus, e mesmo a despeito da sua indignidade, que é uma nova visão que ele passa a ter a respeito dele mesmo, ele não se omite em relação à visão que ele precisa ter diante do mundo, e ele responde a Deus: eis-me aqui, faça o quê? Envia-me a mim. Lindsay Come tem um pensamento que eu quero concluir com ele, pelo tempo. Ele diz assim, preste bem atenção: nunca foi intenção de Deus que a igreja se tornasse uma geladeira para preservar a perecível religiosidade humana. Sua intenção era que ela fosse uma incubadeira, onde se desenvolveriam novos convertidos. Alguns entram para a igreja achando que está tudo bem, já aceitaram, já viveram e não precisam fazer mais nada, e de que a salvação está garantida porque o seu nome está no livro da igreja, porque você ocupa alguma função de cargo nesta igreja. Queridos, a igreja, segundo Lindsay Come, não é uma geladeira, porque muitos entram aqui fervorosos e ficam gélidos espiritualmente. A igreja não é uma geladeira, a igreja é uma incubadeira diferente. Mas sabe quando a gente consegue ter essa visão? Primeiro, quando eu tenho uma visão perfeita de quem é Deus. Segundo, quando eu tenho uma visão perfeita de quem eu realmente sou. Somente quando eu tenho perfeitamente essas duas visões, eu consigo olhar para o mundo, para fora, e consigo fazer exatamente aquilo que Deus espera de mim. Minha querida igreja, Jesus Cristo está voltando. Esta é a nossa grande esperança. E enquanto estivermos aqui neste mundo, lutem para que essas três visões nunca se apaguem da mente de vocês. A visão de quem é Deus, olhando para cima. A visão de quem é você mesmo, olhando para dentro de você. Para que você possa ter uma visão correta do mundo. E não olhar o mundo simplesmente como pessoas vítimas do pecado, mas alguém que é passiva de também receber a salvação. Deus nos dê essa visão. Que Deus nos abençoe. Que Deus esteja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Querido Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado pela esperança que temos em nosso coração. Obrigado pela certeza de que em breve o Senhor voltará para estabelecer o teu reino eterno. Obrigado, Senhor, pela manhã desse sábado e pela grande oportunidade que teremos de mostrarmos ao mundo quem somos e mostrarmos ao mundo a respeito da grande esperança e podermos levar a corações feridos, machucados, tristes e talvez desesperados uma palavra de esperança, de ânimo. Ó Deus, toma-nos em tuas mãos nesse dia, abençoa cada livro que será distribuído, abençoa, Pai, cada pessoa com quem entrarmos em contato. Por favor, Pai, abençoe essas pessoas
através da unção do Teu Espírito em nossa vida, e que elas sejam alcançadas e despertadas para o Teu reino através da leitura do livro A Grande Esperança. Obrigado por esse sábado, acompanha-nos agora, em nome de Jesus, amém.